leitura corporal, ou também linguagem corporal, ou também linguagem não verbal. Nós temos estas três concepções. Na realidade, quem trabalha com essa concepção da leitura corporal usam várias expressões. Mas eu não gosto, eu já falei em outras aulas, que eu não gosto dessas expressões. Para mim, são leituras do cérebro ou leitura da mente. Existe uma diferença entre cérebro e mente. Alguns doutrinadores classificam uma diferença. Nós vamos entender como sinônimos aqui e não vai ter problemas, não. Mas, na realidade, nós vamos ver, inclusive, quando eu estiver falando de sorriso, eu peço que vocês prestem atenção para que nós possamos entender que o corpo é uma expressão daquilo que está se passando na nossa mente. As nossas emoções, inclusive vou falar a diferença entre sentimentos e emoções. E aí a gente vai entender essa concepção, ou essas concepções, que é muito interessante. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na SampaCast, na Teia Vergueiro, no Centro Cultural de São Paulo, com o nosso apoio técnico, Daniel. Daniel, meu xará, muito obrigado pelo apoio. Caminhemos! Vamos lá, então. O assunto hoje é interessante, né? Então, vamos lá? Leitura do cérebro através da mente. Então, o corpo, mãos, pés, leitura facial vai demonstrar, vai expressar o que é que está acontecendo lá na nossa mente, que é, sim, a origem dos sentimentos. Escutatória. Eu sempre falo que as pessoas me procuram para fazer o curso de oratória e eu falo que a escutatória antecede a oratória. Oratória é a arte, é a ciência de falar em público. Escutatória é ouvir o cliente, ouvir o interlocutor, o aluno, ouvir o ouvinte. E antes de eu falar, isso aconteceu conosco, né? Antes de nós falarmos, nós aprendemos a ouvir. Primeiro nós ouvimos, depois nós aprendemos a falar. No mundo da comunicação é da mesma maneira. Primeiro nós devemos ouvir o nosso interlocutor, o nosso ouvinte, o nosso cliente, estudá-lo, até mesmo antes dele abrir a sua boquinha. Assim sendo, nós vamos preparar a nossa linguagem, a nossa comunicação para entrar na cabeça dele, o que nós chamamos de programação neurolinguística. Eu vou programar uma linguística, uma comunicação neuro para entrar na cabeça, nos neurônios dele. Então, por isso que é chamado programação neurolinguística. Vou programar uma comunicação para eu me comunicar com o meu interlocutor. E é claro, o que nós vamos falar aqui, não vou entrar em detalhes, mas como especialista nesta área, a gente vai incluir aqui psicologia, psicanálise e também neurociências. Hoje, a neurociências, há quem diga que neurociências vão englobar aí essas duas áreas. O tempo vai nos dizer, mas a neurociência, uma ciência praticamente nova com essa concepção, ela tem muito, muito a nos dizer sobre comunicação. E dentre outras coisas, na realidade a gente poderia falar muitas coisas aqui, mas eu vou falar hoje sobre o sorriso. Você que já estudou o sorriso ou o riso em outras aulas minhas, só lembrar que eu vou acrescentar algo novo aqui muito interessante. E eu falo nas minhas aulas que há três tipos, na verdade há dois tipos de sorriso, né? O sorriso falso e o sorriso verdadeiro. E a gente precisa entender que quando eu falo de sorriso falso, eu não estou dizendo que a pessoa está sendo falsa. Eu estou, conforme eu já falei em outras aulas, eu estou dizendo que há uma incoerência entre o que a pessoa está expressando e o que é que está acontecendo lá no seu cérebro. Tá? Então, necessariamente, não é uma pessoa falsa, ela não está sendo falsa. Lembrar
que você sabe discernir, você sabe diferenciar um sorriso verdadeiro e falso. É muito comum, Calazans, eu sei, mas nem sempre sabe. Mas a experiência da vida, você não precisa saber psicanálise, psicologia e nem neurociências para identificar um sorriso falso. Não precisa. A experiência da vida muitas vezes nos traz esse conhecimento, né? Mas hoje, mais do que identificar um sorriso falso, você vai ter a condição de explicar. E, em algumas situações, você não consegue identificar um sorriso falso. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui um sorriso. Quando você começa com um sorriso, eu poderia chamar esse sorriso de sorriso falso, e a gente vai não voluntário, não espontâneo. Existe uma incoerência. Então, quando a pessoa começa uma palestra, uma aula, ou uma comunicação, uma entrevistado, começa com esse sorriso, o que demonstra aqui? A pessoa não demonstra credibilidade, não demonstra confiança. E essa percepção, ela é feita toda inconscientemente. Então, a pessoa que está nos ouvindo, se eu começo com um sorriso falso, inconscientemente, ainda que ela não seja especialista em psicologia, psicanálise e nem em neurociências, ela vai falar, esse camarada é falso, está incoerente, perdeu a credibilidade. Então, a pessoa está nervosa, vai iniciar uma palestra, uma aula, está nervosa, o que é comum, nada de anormal, mas ela se mostra confiante. Então, a percepção é o seguinte, ela está insegura em relação ao ambiente, em relação às pessoas ou em relação ao conteúdo. Um vendedor, um palestrante que vai dar palestra, qual é a insegurança? Esse sorriso é incoerente, ele está dizendo que está alegre, que está feliz, tem um currículo maravilhoso, mas ele se apresentou de uma maneira não muito amistosa e não inspira credibilidade. Então, estas são as consequências do sorriso falso. Tá? De uma forma mais ampla aqui. Então, no cérebro tem uma incoerência. O cérebro é a fonte dos sentimentos. O rosto, os músculos faciais demonstram o que está acontecendo lá no cérebro. Então, eu vou falar uma frase muito interessante. Nós não sorrimos com a cara, com o rosto, com os lábios, com os olhos. Nós sorrimos com o cérebro. Lembrando que o rosto vai também demonstrar os nossos sentimentos. E aqui nós temos um sorriso verdadeiro. Tá? Se nós compararmos os dois, tá? A gente vai ver que esse sorriso ele expressa a credibilidade, percebe-se que é um sorriso voluntário ou espontâneo, muito mais convincente do que o sorriso da garota. Tá? Mas deixa eu só explicar aqui, sem entrar em muitos detalhes, nos nossos cursos nós entramos. Então, eu preciso, quando eu vou dar aula, da palestra, me comunicar, o sorriso é uma excelente maneira de causar empatia, ou rapport, né? O que é rapport? Rapport é conexão. Uma das melhores maneiras de eu criar conexão, simpatia com o meu interlocutor é sorrindo, desde que não seja um sorriso falso. Então, eu preciso sorrir com o cérebro, não com a cara, não com o rosto. Sem entrar em detalhes, né, há vários músculos no nosso rosto e tem um músculo que chama zigomático. Ninguém precisa aprender esses detalhes, não. O livro de Paul Ekman fala sobre isso, na origem das emoções, explica tudo isso, mas você não precisa entrar nesses detalhes. E o sorriso, esse músculo, ele tem uma influência muito grande sobre a extremidade da boca. Então, quando eu estou sorrindo, um sorriso voluntário, esses músculos, né, são ativados e eles vão fazer com que os cantos da boca, dos lábios, eles saem para cima. Então, um sorriso voluntário, aquele que provoca conexão, ele é simétrico, ele é os dois para cima. Quando
não tem essa espontaneidade, ele vai ficar, o pessoal chama o sorriso de boca caída. Um dos lados vai ficar caído, né? Olha só que coisa interessante. Um dos lados vai ficar caído, então não é um sorriso voluntário. Mas a pessoa que está lendo você, que ainda que ela não seja uma especialista em leitura corporal, ela faz essa leitura, tá? Mas olha só que coisa interessante. Além disso, nós temos outros músculos. Um outro músculo é o orbiculares ópticos, ou seja, são músculos que ficam em torno dos olhos. Aí, para mim, essa diferença é nota 10. Porque quando você sorri, faz um sorriso voluntário, você aciona o canto da boca. Aqui nós temos colchões de ar, que são acionados também, então por isso que aqui fica cheio, e as que é chamado as rugas da felicidade. Tá? Então, quando temos um sorriso voluntário, as rugas da felicidade também são acionadas. Então, para eu perceber um sorriso voluntário espontâneo, tem que ocorrer simultaneamente essas três coisas. O lábios simétricos para cima, colchão de ar aqui e rugas da felicidade. Mas olha só que coisa interessante, né? Eu vou dar um sorriso falso aqui, ó. Esses músculos aqui, que são zigomáticos, eu consigo falsear, eu consigo forçar, porque eles são conscientemente ativados. Então, você vai tirar uma foto, oi, ou vai sorrir com uma pessoa, um chefe teu chegou, tá? Então eu consigo conscientemente. Agora não. Essas rugas aqui, elas, olha que coisa interessante, elas só são acionadas se o cérebro estiver sorrindo. Você não consegue conscientemente acionar. Olha só que coisa. Então, se eu tiver muito triste, angustiado, estressado, nervoso, eu consigo provocar os músculos aqui, mas aqui não. Agora, se o meu cérebro estiver tranquilo, espontâneo, alegre, aí sim eu vou conseguir dar um sorriso verdadeiro. Então, vamos lá? Nós não sorrimos com a boca, é um conjunto. Nós sorrimos com o cérebro. O rosto, no contexto geral, vai expressar aquilo que está nos nossos lábios, né? Eu participei uma vez de um ensaio fotográfico, e é muito comum ver isso em foto, casamento, aniversário. O fotógrafo fala um X, porque a palavra X, ela move os cantos, né, da boca, os lábios, né? Então, o fotógrafo, ele provoca um sorriso falso. Ao invés de fazer isso, ele poderia contar uma piada ou então falar uma frase engraçada. Se ele conta uma piada ou fala uma frase, diz uma frase engraçada, nesse momento o cérebro vai sorrir e o rosto vai expressar aquilo que está acontecendo no cérebro. Então ele conta uma piada, ele fala uma frase engraçada, ele muda o estado emocional das pessoas e aí o rosto vai expressar aquilo que está acontecendo no cérebro. Eu estou dando aqui o exemplo do sorriso, mas isto acontece com o resto do corpo. Fala X, tá? Sorriso falso. Vamos lá? Então, o fala X, fala um X, não é. Aqui fica até uma dica para os fotógrafos, né? Trabalha com o cérebro das pessoas e não com. Olha só que coisa interessante aqui. A gente gosta muito de ler Bíblia e Provérbios, né? Provérbio 15, 13. Olha só o que diz lá. O coração alegre aformoseia o rosto. Essa frase aqui é maravilhosa, tá? Porque a Bíblia, quando fala do coração, não estou falando do coração, porque o coração não é a origem das emoções. No original, no hebraico, fala cérebro, é mente. O coração alegre faz o rosto ficar formoso, faz o rosto ficar bonito. Que coisa interessante. O coração alegre. Então, a pessoa que tem a mente alegre, a mente tranquila, a mente em paz, ela consegue demonstrar isso no rosto. É muito interessante isso, porque eu tenho estudado neurociências, inclusive a minha filha que viria hoje aqui, seria convidada, ela faz neurociência na UFABC.
Nós temos estudado muito e comparando neurociência com Bíblia. Gente, está tudo na Bíblia. Depois nós vamos, em outros momentos, explicar isso. Está tudo na Bíblia. Então, a neurociência é relativamente uma ciência nova, mas nós temos aí coisas que são já explicadas na Bíblia. Então, o coração alegre aformoseia o rosto. Leitura do cérebro através do corpo, né? Aqui vou até fazer uma correção aqui. Não é através da mente, vamos corrigir. Aqui é bom que a gente consegue corrigir aqui tudo na hora. É através do... Opa, tá. Não tem problema, a gente leva um tempinho. Mas que coisa, hein? Tá difícil hoje aqui, hein? Ok? Isso que é importante. É a leitura do cérebro através do corpo. E aí, braços cruzados. Outro exemplo muito interessante. E tem uma coisa aqui que eu vou falar para os negociadores e vendedores. Muito interessante. Então, braços cruzados, na verdade, representa uma defesa. É uma defesa. Nós replicamos as sensações, emoções, sentimentos da nossa infância. Quando nós éramos crianças, nós sempre criávamos uma barreira de defesa. Nos escondíamos atrás da mesa, dos móveis da casa e usávamos os nossos pais, nosso pai, nossa mãe ou os nossos irmãos mais velhos e eles serviam de escudo. Nós crescemos e esse sistema de defesa, eles ficam ainda encucados na nossa cabeça. Tá? Eles ficam encucados. E aí nós utilizamos. Então, o braço, ele é, sim, um sinal de defesa. Braço cruzado, eu queria chamar a atenção, que você pode falar, não, Calazans, eu estou confortável. Tá? Estou confortável, é a minha maneira de expressar. Então, pesquisas foram feitas e braço cruzado demonstra para o seu interlocutor que você está, de alguma maneira, fragilizado. Então, vamos lá? Por mais confortável que você esteja, por mais confiante que você esteja, o fato de você estar com os braços cruzados, você mostra para o seu interlocutor várias fraquezas. Eu demonstro. Isso é uma leitura inconsciente. Tá ok? Ah, estou rindo. Não. Então, eu tenho defesa. Normalmente, você vai defender aqui os órgãos vitais. É até mesmo a preservação da vida, né? Uma vez eu vi um psicanalista explicando que isso é a preservação da vida. Então, é claro que existem várias maneiras de cruzar o braço. Essa aqui é uma outra maneira, tá? De cruzar os braços com os dedões para cima. A gente estuda isso, depois a gente vai observar como essa ciência ela é exata. Não é tão assim aberta, ela é muito fechada. Quando a gente vê essas expressões que representam aquilo que está passando no cérebro, nos contextos de palestra, de entrevistas, é muito verdade. Quando você cruza o braço com os dedos para cima, isto é entendido como você está resistente a alguma coisa. E você pode estar resistente ao palestrante, pode estar resistente ao ambiente e assim por diante. Esses dedos para cima demonstram confiança e até mesmo ousadia ou até mesmo afronta. Ou seja, um subordinado que chega com essa posição diante do seu chefe ou numa reunião, você tem alguma coisa a dizer, você não concorda, você está ali afrontando. Demonstra confiança, mas a gente tem que ter muito cuidado que a confiança e a arrogância, às vezes, tem uma linha muito fina, muito tênue, e você precisa tomar cuidado. Tá? Mas, na verdade, está mostrando aqui uma barreira, alguma coisa, não está vendo o rapport, não está vendo a conexão, e a gente precisa entender onde é que está isso.
Muitas vezes, essa barreira ela é criada através do objeto. Tá? Então, você está numa mesa, o seu interlocutor está do outro lado, você coloca uma garrafa de água, você coloca uma xícara, às vezes é uma bolsa, inconscientemente, às vezes é um computador. Então, essas barreiras, embora elas sejam demonstradas através do braço cruzado, muitas vezes também ela se dá através do objeto. Então, tira o objeto da frente. Tá? Deixa eu só falar uma coisa interessante. Sentimentos versus emoções. Né? Vou resumir aqui. Sentimento e emoções. Então, eu dou aquele exemplo de um jovem que vê o amor da sua vida, ele não namora, ele quer namorar, mas o amor da sua vida entra na sala. Quando entra na sala que ele está, ele vai reagir, vai ficar vermelho, a pupila talvez vá dilatar, tá? Ele vai ter ali algumas substâncias, hormônios, e ele vai demonstrar aquela emoção. Então, qual o sentimento? O sentimento é aquilo que foi criado no cérebro. Ele tem amor por aquela pessoa. E ele vai reagir, o corpo vai reagir mostrando o que está lá no cérebro. Por outro lado, se ele estiver passeando na praça e se encontrar com um predador, um leão, uma onça, um cachorro, um rottweiler, um pitbull, em sua direção, ele também vai reagir. Tá? Mais adrenalina, o corpo vai ficar mais vermelho, a pupila vai dilatar. E é possível que ele tenha as mesmas reações, o corpo vai mostrar. Então, as emoções é aquilo que o corpo está mostrando. Emoções. Nervoso, batimento. Nos dois casos, o batimento cardíaco os batimentos vão acelerar. Tá? Mas o sentimento é aquele que é originado no cérebro. No primeiro caso, é paixão, é amor. Isso é sentimento. No segundo caso, é medo, é estresse, é pavor. Então, sentimento é o que é a origem. Emoções é o que o corpo demonstra. Então, nós, especialistas em comunicação escutatória, nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, e sim pelos sentimentos. Eu estou dando palestra, estou numa reunião, numa negociação, e o meu interlocutor ficou nervoso, ficou rubro, a pupila dilatou, eu vejo adrenalina. Mas por quê? Porque ele está emocionado, porque ele está estressado. Nós não podemos confundir sentimentos com emoções. Isso aí é muito importante. Então, a pessoa está com o braço cruzado. Por que ela está com o braço cruzado? Eu estou decifrando, interpretando emoções, reações do corpo. Eu não posso ler corpo. Não posso ler corpo. Eu tenho que ler mente através do corpo. Ok? E aí eu preciso entender, nós nunca podemos fazer uma leitura sem levar em consideração esses três pontos. Um conjunto, o contexto e a coerência. Com conjunta. Não posso decifrar só qual conjunto. O conjunto de movimentos. Então, eu tenho que fazer uma leitura do conjunto. Não, ele não está rindo. Ele está rindo só com a boca. Ele não está rindo com os olhos, não está rindo com as bochechas. Então, é o contexto. Ele está rindo, mas está com o braço cruzado. Tá? Então, o braço cruzado, os braços cruzados mostram insegurança e assim por diante. E qual o contexto? Né? Uma vez eu estava numa reunião e o diretor da empresa pediu para que um ouvinte, que era um funcionário, um colaborador, descruzar o braço. Descruza o braço aí que você está resistente. Ele falou isso numa reunião de 100, 200 pessoas. Mas, na realidade, o ouvinte, o colaborador, estava de braço cruzado porque o ar-condicionado estava muito... A temperatura estava muito baixa. Então, havia, sim, um desconforto, mas o desconforto não era em relação ao assunto e nem no caso ali, o diretor. O desconforto, ele estava defesa, era em relação ao ambiente. Você vai num ponto de ônibus, no frio, as pessoas estão tudo lá assim, ó. Né? Claro que as pessoas, dentro do contexto, é normal que esteja daquela situação. Então, pescoço para baixo, né, a pessoa vai tender a proteger. E a coerência. Tá? Eu não vou falar de paz, segurança, batendo na mesa. E que aqui tem paz, que aqui tem segurança, com a cara assim, com
a testa a franzir, a sobrancelha para baixo. Não, se eu tiver a falar que paz e segurança, eu tenho que me reagir. Então, eu estou falando de paz e segurança de uma forma muito grotesca. As pessoas não estão lendo palavras. Cuidado, os gestos falam mais do que 1000 palavras. Então, ninguém lê palavras. As pessoas leem cérebro. Então, o teu gesto vai, os gestos vão dizer isto. Então, é o conjunto. Tá? Tribunal de Justiça. A gente faz uma comparação, inclusive hoje, por um acaso, eu vou participar de uma audiência no tribunal, no fórum criminal. Nós temos lá 8 a 9 réus. 8 a 9 réus. E eu trabalho no escritório, eu não estou defendendo que eu não sou advogado, sou bacharel em Direito, mas não estou advogando essa causa, mas estou trabalhando nessa causa. E eu tenho ali para mim que 2 réus são inocentes. Eu tenho para mim. Né? Olhando ali a peça acusatória, eu entendi que 2. E o advogado do escritório está trabalhando em cima deles. E hoje eles vão depor. Eu estou gravando aqui no Sampacast, no período da manhã. Agora, às 14 horas, eu vou participar dessa audiência. Eu espero que eles, perante as perguntas do promotor, perante as perguntas do juiz e também das perguntas do advogado de defesa, eles se comportem de tal maneira que a resposta deles seja coerente com aquilo que estão pensando. O réu número 1, você estava lá no dia tal, naquele local? Dependendo de como ele se comportar, ele se entrega. O juiz, o promotor, o delegado, eles estão preparados para isso. É claro que em um só gesto você não vai decifrar o que está acontecendo na mente, mas um juiz, um promotor, um delegado, um perito, ele faz essa análise. Então, se eu fiz uma pergunta para o réu e ele ficou desconfortável naquela pergunta, você conhece Maria José? Então, ele está todo relaxado e seguro. Aí você faz a pergunta, você conhece a Maria José? E vamos supor que ele esteja comprometido com a Maria José. Se ele cruzar o braço ou tiver outros movimentos, opa, e ele falar que não tem uma ligação com ela, eu não vou falar de imediato que ele está mentindo. Mas esse desconforto que ele apresentou através do seu movimento pode ser um indicativo de mentira. Não estou dizendo que é mentira, porque detectar mentira e verdade, a gente tem um longo caminho. Então, nós temos aí o réu, o reclamante, aquele que propõe, normalmente está de braço cruzado, isso é incrível, e a testemunha também. Né? A testemunha, quando ela fica numa situação desconfortável, ela vai se comportar com um sorriso falso. Né? O sorriso falso, muito cuidado, porque o sorriso falso ele também é ligado ao sarcasmo. Muitas vezes, ele, não necessariamente, às vezes é medo, às vezes é insegurança, às vezes nervosismo, mas o sorriso falso, o sarcasmo, aquela pessoa falsa, insegura, né? Pessoas coerentes, pessoas verdadeiras, tá? Elas sorriem com o cérebro. Pessoas falsas sorriem com a boca. Uma pessoa falsa que está mentindo, ela não consegue sorrir um sorriso verdadeiro e voluntário, porque ela está dizendo uma coisa com a boca e o cérebro está dizendo outra. Então, essa incoerência faz com que ele venha a sorrir e fala. Então, olhando, e hoje eu espero que os nossos clientes se comportem de tal maneira que transmitam para o júri, para os componentes ali do tribunal, de uma forma coerente. Tá ok? Aí, uma coisa que eu preciso falar para os nossos colegas da comunicação, principalmente vendedor. Se você está negociando e a pessoa cruza o braço no momento de fechar o contrato, falar das condições, ou se durante a conversação ele está com o braço cruzado, não continua a conversa. Para e identifique por que ele está pensando ali. Por que ele está com o braço cruzado? O braço cruzado é uma resistência e você precisa saber. Então, nós pedimos que você faça ele descruzar o braço. Como? Pede para ele pegar um objeto. Eu não vou falar aqui hoje, mas já falei em aulas. O cérebro e o corpo é uma
tem mão dupla. Ou seja, quando eu cruzo o braço, o meu cérebro fecha. Quando o meu cérebro está fechado, eu cruzo o braço. Então, é mão dupla. Foram feitas pesquisas de pessoas que assistiram palestras e as pessoas que estavam com braços cruzados, elas foram mais céticas, mais críticas e tiveram rejeição. Ainda, né, que se fossem orientados, alguns foram orientados, nós pedimos para que vocês, durante toda a palestra, cruzem os braços. As que cruzaram os braços, mesmo sem querer, o fato de cruzar o braço trouxe ali uma comunicação com o cérebro interessante. Então, se a pessoa está com o braço cruzado, pede para ela descruzar o braço, não continua a conversa, porque é como se ela estivesse fechando o cérebro para aquilo que você falou. Isto é demonstrado em muitas pesquisas. Então, descruzar os braços, nós recomendamos, é o caso aqui, né, quando você for dar treinamento, se puder, colocar cadeiras que tem braço, que a pessoa ela fica nessa posição normalmente. Se não tiver braços, a probabilidade de ela cruzar o braço é maior. Repito, não que ela tenha uma indisposição quanto o palestrante ou interlocutor, mas o braço, o simples fato dele fazer isso, pode sim fechar o seu cérebro. Ok? Então, dê um jeito de descruzar o braço da pessoa. Claro que você não vai falar como aquele diretor, ei, você, descruza o braço aí. Não é assim. Na forma indireta, a gente vai fazer isso. Não continue a conversa, porque no cérebro da pessoa, o assunto já acabou. Tá bom? Cérebro, mão dupla, tá? O cérebro e o corpo, mão dupla. Tá? Existem outras, aqui são fotos reais, tá? Aqui tirado num consultório médico, a gente vê no consultório médico as pessoas em posição de defesa. Homens e mulheres, mais homens, quando estão numa situação mais delicada, eles cruzam o braço ou colocam as mãos sobre os órgãos genitais. Interessante, né? É uma inconsciente, é como se estivesse preservando a espécie. Então, a gente vê, percebam em clínicas, odontoclínicas, hospital, as pessoas colocam-se em situação de defesa. É só olhar, aquelas que estão esperando por uma consulta, passar pelo médico e assim por diante. Como o corpo fala, ok? Aqui, esta é a posição de, o pessoal chama de zíper enguiçado. Então, o camarada vai falar e começa nessa posição. Na realidade, ele está defendendo, preservando a espécie, né? Colocando as mãos sobre os órgãos genitais, e embora não seja braço cruzado, tem o mesmo significado. Tá? Lembrando do contexto, às vezes a pessoa está num ambiente muito frio, ela está assim, e não há insegurança, não há medo, tem que analisar o contexto. Então, um bom decifrador, ele não analisa uma coisa só. Como eu falo, né, é um quebra-cabeça, várias peças. Eu não pego uma peça-cabeça, uma peça verde, por exemplo, eu vou descrever aqui uma floresta. Não, uma peça só não nos dá o cenário, tá bom? E os pés? Eu não vou falar tudo sobre os pés aqui, mas os pés, tá bom? Eu sou professor já há 40 anos e tive a oportunidade de trabalhar em banca examinadora de concursos públicos. E como professor, eu aprendi a observar os pés dos alunos que estavam fazendo provas. E os pés dizem muito. Tá? Então, pés cruzados representa estresse, não conformismo entre o que está sendo falado e o que está sendo dito. Tá? Pés mais separados, mais confiança. Tá? Cuidado, são sinais, o pontapé inicial, não é a conclusão. Tá? Mas os pés dizem muito. Eu participei uma vez de uma audiência que uma testemunha estava mentindo. E nós pegamos ali, fizemos uma análise de vários sinais. Um dos sinais foi quando a juíza fez uma pergunta e ela colocou o pé
para trás. Naquela pergunta que ele colocou o pé para trás, e eu, como perito, falei, aí tem. Ele não fez só o movimento dos pés, né? Então, ele estava, aparentemente, a testemunha mentirosa, falsa, estava aparentemente tranquila. Naquela pergunta, ele colocou o pé para trás e entrelaçou, eu vi isso, né? Entrelaçou os pés com as cadeiras. Na cadeira, nos pés da cadeira. E aí quer dizer estresse máximo, estresse máximo. Claro que foi um sinal. Então, quando a pessoa está tranquila, normalmente ela está com as pernas abertas, os pés em paralelo e assim por diante. Havendo, claro, podendo haver exceção. Tá bom? Aqui uma palestra que eu dei na Teia Cachoeirinha, essa palestra foi muito interessante. Na verdade, era um curso de oratória e comunicação, e eles iam fazer apresentações, os alunos fazendo apresentações. Esse curso durou 4 horas. No início do curso, quando eu falei que eles fariam apresentações pessoais à frente do grupo, eles ficaram nervosos. E uma das percepções foram os pés. Então, no início da palestra, além de outros sinais, um dos sinais era os pés, alguns com os pés para fora. Então, é claro que eu sabia disso e eu precisei, naquele período de 4 horas, transformar isto. Como é que eu vou? Eles estão tensos, o que é normal, estão nervosos, inseguros. Como é que eu vou, no meu período de palestra, tranquilizá-los, transformar esse nervosismo em tranquilidade? Um dos sinais foi a posição dos pés. Logo a mais, no final das aulas, no final do meio para o final, isso é incrível, eles foram descruzando os pés e foram colocando os pés mais à frente. Então, aqui no meio e mais para o final, a gente percebe. Geralmente eu tiro foto no início, no meio e no fim. E a posição dos pés é incrível. Como que muda? Em uma palestra, em uma entrevista, eu sempre recomendo que o entrevistador, em júri, o entrevistado fique numa posição em que o entrevistador ou o interrogador possa ver os pés, que os pés vão mudar muito durante o interrogatório. Isso é muito importante. Se você, entrevistador, tiver poder sobre o ambiente, provoque um ambiente que você possa ver o corpo. É muito comum as pessoas verem mesas, né, que são tampadas na frente. Não é o ideal, mas se puder ter esse domínio, os pés falam muito. Tá? Réu, reclamante, testemunhas, pés visíveis. Candidatos a emprego, pés visíveis. Os pés, quando há harmonia entre as pessoas, quando há rapport, conexão, eles estão voltados um para o outro, normalmente. Aqui, tá, você tem pessoas que estão bem conectadas, está tendo rapport, está tendo sintonia. Tá? Aqui já não. Né? Aqui nem precisa dizer muito. Aqui tem 2 sinais fortes aqui. Um dos sinais é o tronco. O tronco fala demais. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, está havendo sintonia, simpatia, conexão, eu vou ficar voltada para a pessoa. Se a pessoa está aqui e não está vendo sintonia, inconscientemente, o tronco não fica voltado para a pessoa. Isso aí, o tronco, segundo alguns especialistas em comunicação, é uma das partes do corpo que mais fala. Então, aqui nós temos o tronco e tem os pés que estão opostos. Ali, que coisa interessante, na segunda foto, né, os pés não estão direcionados para a pessoa. Normalmente, no caso desse, os pés estão apontados para a porta. Então, a pessoa está dizendo, no cérebro dela, está dizendo assim, eu não quero conversar com você, eu quero sair de perto de você, e não porque haja uma falta de sintonia, porque já acabou o assunto, ela precisa conversar com outra pessoa, e assim por diante. Então, os pés voltados principalmente para a porta, é sinal de que alguma coisa, a sintonia, se é que tinha, acabou. Tá ok? Acabou, hein? Puxa vida, teria muito mais coisa para dizer aí. Só lembrando que no nosso canal do YouTube, nós temos esta aula que você está vendo pelo YouTube e mais aulas sobre esse assunto, que hoje aqui eu dei só uma pincelada. Foi um voo panorâmico, tá bom?
Mas no site do professor Calazans, nós temos o curso sobre comunicação e oratória, um dos módulos é escutatória e, claro, que é leitura corporal. No Instituto Professor Calazans, você tem vários cursos, sendo um deles a Academia de Comunicação e Oratória, onde você, sendo membro, você vai ter cursos gratuitos, cursos com descontos especiais e aprender esse assunto na profundidade. Hoje foi só uma pincelada. A gente vai colocar casos práticos de júri, de entrevista em hospital, professor, político, coisas interessantes que acontecem e vocês vão ver através dos nossos vídeos como essas coisas que eu estou falando aqui acontecem no dia a dia. Eu trabalhava no aeroporto e eu fazia uma análise, né? Então eu descia ali em Congonhas, no saguão do aeroporto. O saguão do aeroporto é excelente, porque você tem pessoas com medo de voar, tem pessoas que não têm medo de voar, tem comissário, tem piloto, é um ambiente que tem tristeza, pessoas se despedindo, alegria, pessoas sendo recepcionadas. Então a gente vê, independentemente do que está acontecendo, você vê todos os sentimentos, todas as emoções. Então, um aeroporto é um excelente local. E eu vou mostrar essas situações reais, a gente vai ver como que isso é interessante. Para mais informações, nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, e o nosso telefone, que também é Zap. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.